Eu dormia com meus avós nessa casa e 6 horas da manhã o pescador ia no botinho, boca aberta, toque, 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 toque. Minha avó abria a janela e de longe falava o nome do fulano. Ô fulano, eu vou esperar o seu peixe, pode esperar, Zila. Aí ele respondia a ela lá no canal. Ela fechava a janela, acordávamos. Quando eram mais 9 horas da manhã, ela chegava para mim e falava assim, para mim e para minha prima, vai lá pegar agora o camarão na lagoa. 2 crianças de 8 anos de idade pegavam 1 quilo de camarão todo santo dia naquela lagoa. Eu conto isso para certas pessoas, não posso contar, que eles não vão acreditar que isso é a realidade. A gente pisava no siri. Siri era tanto que você pisava no siri. O camarão, o verdadeiro camarão de Cabo Frio, era naquela lagoa de São Bento. Hoje não tem mais. Aí veio a relação, essa relação com meus avós, a relação com meu pai, maravilhosa. Eu com 8 anos de idade já ajudava meu pai nas obras que ele pegava para pintura. Não só meu pai, como meus tios, irmãos dele. Então a relação com eles era muito grande, ir para campo de futebol, torcer para o mesmo time do América, a família toda é América. Essa relação é muito genial. Meu filho é América ainda hoje, o outro não, o outro já é outro time, mas essa relação que me deram condições para escolher o que eu queria, também passei para os meus filhos. Um é músico e o outro é professor, historiador. A minha influência com relação à arte começou muito cedo, através do meu avô por parte materna. Ele mexia com madeira e ele me presenteava com as ferramentas e alguns pequenos formões. Eu guardava aquilo que na época eu não tinha ainda uma noção do que eu podia vir a fazer, né? E quando eu tive lá meus 13, 14 anos, eu tinha vontade de fazer arquitetura. Pensava em fazer arquitetura. E eu não tinha lá essa habilidade toda para estudo. Eu era sempre um aluno bem razoável. Mas eu tinha habilidade. Então, os arquitetos me procuravam para fazer as maquetes. E eu tinha habilidade para fazer as maquetes, eu comecei a desenvolver esse trabalho, depois passei para fachadas, que aí já era uma coisa mais minha. E no Rio mesmo, enquanto eu morava no Rio, com meus 18 anos, eu casei com 22, eu fazia General Osório, a Praça General Osório, que tinha uma feira de grande porte no Rio, tem até hoje. E eu me lembro que essa feira, tanto fazia essa quanto fazia a Praça 15. Eu tinha que fazer um teste para saber se eu tinha qualidade e se era eu mesmo que fazia os trabalhos para entrar nessa feira. Então eu via que ali era um trabalho sério de exposição, de fazer uma triagem de realmente quem trabalhava manualmente, porque hoje é uma coisa muito maquiada, né? Você fala que faz as coisas, mas ele é muito industrializado. As minhas peças, nada é industrializado, eu fabrico todas as peças. O que acontece? Quando eu vim morar em Cabo Frio, eu vim com essa bagagem de fazer arte, continuar fazendo arte. A influência da miniatura náutica é em função da cidade. A cidade, então eu ia para a praia, ia para a lagoa, só via barco. E conversava com o pescador, e conversava com o carpinteiro naval. Como eu tinha habilidade para fazer isso, eu comecei a desenvolver esse trabalho. E aí eu cheguei a um nível que eu considero muito bom hoje, e é um nível que eu me mantenho até hoje, né? Quer dizer, eu faço barco há 28 anos, barco de miniatura. Mas vivo da miniatura de 10 anos para cá. Me dediquei realmente a viver da miniatura. Eu acho que não vai demorar muito tempo para que isso vai extinguir, porque a própria fabricação de barco de madeira está acabando. Hoje está muito mais para fibra. Mas a minha paixão é reproduzir barcos de madeira. E eu desenvolvi um trabalho que... O meu trabalho é de alto acabamento. Eu chego muito perto de uma perfeição do que é o barco. Tem pessoas que trabalham com mais rústico, que eu nem sei fazer. Eu aprecio esse trabalho rústico, mas eu não consigo fazer. Já é um processo meu mesmo, íntimo, que é de alto acabamento. Então eu fui mais por essa linha de reproduzir quase que na realidade como é um barco. Eu tenho vários clientes, por exemplo, aqui na cidade, que tem o seu barco, natural, de verdade, e eu vou lá e reproduzo esse barco que ele tem na casa dele, a miniatura.
Eu não compro peças para botar no barco, para fazer parte daquele barco. Eu fabrico essas peças. Os barcos que eu faço, tem caverna, tabuamento, é o mesmo processo como é feito um barco de verdade. Essa a linha artística que eu estou falando. Eu tenho uma outra linha, que é a linha souvenir, que é bem mais baratinha, mas que é um trabalho também bacana, com alto acabamento. São duas linhas diferentes. Uma me sustenta financeiramente, que é a linha souvenir, e a outra sustenta o meu prazer, o meu ego, né, de ter uma coisa que eu posso fazer mais artisticamente falando. A ferramenta que eu uso é um estilete. É a ferramenta que eu mais uso e as pessoas ficam indignadas, não é possível isso acontecer. É estilete, lixa, uma ferramenta chamada Dremel, que ela é muito versátil, uma tico-tico de bancada. Basicamente, minha espinha dorsal está nessas ferramentas. Lixa, uma Dremel, um estilete, aí eu uso demais. Tem lâminas e mais lâminas, vários tipos de lâminas, que aí você vai aprendendo com isso. E essa tico-tico de bancada. E com relação à madeira. A madeira que eu uso para certo tipo de serviço compensado, que é a estrutura do barco. O acabamento é um folheado, que aí eu uso uma técnica de colar uma peça na outra, tudo criado por mim mesmo. Quando você vai fazer um barco de verdade, quando você bota tábua por tábua, você bota uma calafetação que se chama. Aqui também, eu vou colando, calafetando, lixando, ele fica exatamente como é feito o barco de verdade. Quando ele é pintado, tem barco que é a madeira aparente, é o que eu mais gosto de fazer. Mas quando ele é pintado, são os barcos mais recentes, aí o processo você emassa ele todo, lixa ele todo, dá a primeira de mão, tipo um prime, dá a segunda, aí que vai entrar a tinta. São duas mãos de cada cor que o barco tem, da tinta específica. Então, assim, é um trabalho exatamente igual como é um barco de verdade. Não, o barco souvenir que eu falo são barcos que não tem nada a ver com barco que são reais. É uma invenção minha que retrata as embarcações, mas eu consigo baratear o preço para que as pessoas tenham acesso ao barco. Porque esses barcos mais artísticos são barcos caríssimos, porque você leva muito tempo. Não é nem o material que eu uso que seja ser caro, é o meu tempo, minha hora de serviço. Requer muito tempo de serviço você dentro de uma embarcação. Eu tenho embarcação aqui que eu levei 9 meses, outra 4 meses, 5 meses, 2 meses, 3 meses. São barcos caros. Não pode ser barco barato. E outros barcos, que é a linha souvenir, eu faço uma sequência. Eu tiro um dia, um dia é uma utopia. Eu levo um mês para fazer 50 barcos. Se eu fizer só um barco, eu levo prejuízo. Eu tenho que fazer os 50, para que meu tempo, hora, serviço, consiga acoplar nisso tudo aí, entendeu? Mas com relação aos artistas populares, a preocupação é muito grande com eles. Porque, primeiro, que não há uma geração que queira continuar. É muito raro. Muito raro. Principalmente a região sudeste e sul. Muito maior. A Nordeste talvez ainda tenha esse apelo mais popular. Aí depois vem a dificuldade, mesmo que ele queira seguir, ele já vê uma dificuldade do antepassado dele, e tem muitas informações hoje de internet, celular, que tira a sua atenção para você ser um artesão. É muito difícil hoje você ser um artesão, é muito difícil. Eu moro num lugar que eu gosto, o bairro é bom, minha casa é boa, mas eu não consigo mais... ver a cidade mais como eu sei que o progresso vem, que as coisas não vão ser eternas para sempre, mas da forma como é feita, entristece a gente, entendeu? Porque a gente não tem mais aquele prazer da cidade. A cidade abdicou da sua história. A cidade abdicou da sua história, ela não quer contar a sua história. E eu talvez, singelamente falando, eu contei a história através das embarcações. A forma que eu tive de contar a história da cidade. Então eu reproduzi todos os barcos famosos que Cabo Frio teve. Então eu comecei lá pelo descobrimento das Américas. Então eu fiz a Santa Maria, a Pinta e a Nina. Aí depois eu vim na era do descobrimento. Quais são as embarcações que provavelmente atracou na nossa cidade? Eu tenho aqui um barco que remete a essa história. Aí eu fiz a linha, porque no caso na época tinha muito ainda embarcações nativas, muitos índios, muita canoa indígena, eu reproduzi. Depois veio a era do sal, depois veio a era do turismo, a era da pesca, tudo isso eu contei através dos barcos famosos. Então eu fui com 50 barcos
para essa exposição de 4 meses. Tudo em redomas de vidro, tudo com as histórias desses barcos, tudo com pesquisa que eu fiz, entrevistando pessoas. E eu tinha uma foto e pessoas que vivenciaram esse barco, que estiveram dentro desse barco, que trabalharam nesse barco ainda viva, me passavam informações além da que eu tinha na foto. Isso enriquecia o trabalho e eu botava mais informações. Então, assim, eu demorei 10 anos para fazer essa exposição. E desses 50 barcos, eu vendi uns 40. Então, para mim fazer uma outra exposição dessa é praticamente inviável, porque eu vou levar mais 10 anos para fazer. É muito difícil você fazer isso e não ter reconhecimento de nada. O reconhecimento que eu digo é que isso seja propagado para a escola, para que isso fique para outras gerações. É só isso. Não é nenhum bem material. É um bem cultural.